Graça e paz, Deus abençoe sua vida. Eu sou o pastor Bruno Soares, mais conhecido como Bruno. No canal aqui é Pastorzinho. Então, sem mais delongas, eu quero já falar sobre o tema de hoje, que nós vamos estar gravando aqui, falando nesse vídeo. Hoje nós vamos estar falando sobre o livro de Provérbios, com o tema Adquirindo Conhecimento e Sabedoria segundo a Palavra de Deus. Então, esse é o tema de hoje. Mas antes de entrarmos no tema, antes de entrarmos nesse estudo, que vai ser muito rápido, eu peço para você se inscrever no canal, deixar um like, compartilhar com seus amigos e também comentar o que você acha. Se você tem alguma dúvida bíblica, alguma dúvida em relação à palavra de Deus, em relação a situações que envolvem a igreja, pode deixar no comentário que eu vou estar respondendo você, tá bom? Mas vamos direto para o nosso estudo de hoje. Em Provérbios, tem aqui minha Bíblia, se você tem uma Bíblia aí para acompanhar, melhor ainda. Se não tem, só presta atenção nesse texto de Provérbios que nós vamos estar lendo. Provérbios capítulo 1 vai ser o nosso estudo aqui para nós estarmos levando aí para frente, tá bom? Então vai ser uma sequência de estudos sobre adquirindo conhecimento e sabedoria segundo a Bíblia. E nós vamos começar no livro de Provérbios, capítulo 1. Nada melhor do que o livro de Provérbios, né? Para quem sabe, Provérbios foi escrito pelo homem mais sábio que já viveu na Terra. Lógico, exceção de Cristo. Quando eu digo homem, eu digo no sentido de homem pecador mesmo, tá? Jesus nunca pecou e detalhe, Jesus não tinha sabedoria. Ele é a sabedoria, tá? Então nós vamos ler agora. Salomão não é sabedoria, ele tinha muita sabedoria. Mas vamos lá. Provérbio de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, para se conhecer a sabedoria e a instrução, para se entender as palavras da prudência, para se instruir em sábio procedimento, em retidão, justiça e equidade, para se dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso. Ouça o sábio e cresça em sabedoria, e o entendido adquira habilidade. Para entender provérbios e parábolas, os adágios e os enigmas dos sábios. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. No 8 ele diz assim, ó, filho meu, ouve a instrução do teu pai e não deixe a doutrina de tua mãe, beleza? Primeiro princípio que nós aprendemos aqui. Mas antes de falar desse primeiro princípio, eu quero deixar bem claro que Salomão escreve esse livro, né, essa carta aqui maravilhosa, abençoada, com a intenção de mostrar para as pessoas, levar conhecimento para as pessoas, tornar o sábio mais sábio e o conhecido mais conhecedor ainda. Então a intenção de Salomão, de fato, era distribuir aquilo que Deus tinha dado a ele. Então aprenda um princípio. Quando Deus me dá alguma coisa, não é só para mim. Isso aqui é o primeiro princípio para você se tornar uma pessoa sábia. O que Deus te deu tem que ser dividido. O que Deus colocou na sua mão, você precisa repartir. Quando você reparte, você adquire mais ainda e você louva o nome do Senhor. Ou seja, quando você mostra para as pessoas aquilo que Deus deu a você, confiou a você, você passa para as pessoas, você adquire mais sabedoria, porque Deus sabe que pode contar contigo. Então o primeiro princípio, quero que você anote aí, o primeiro princípio é repartir aquilo que Deus te deu. Reparta. Quando você reparte, vamos estar aqui, ó, reparta. Quando você reparte, você adquire mais. Anota isso aí. Quando eu reparto, eu adquiro mais, tá bom? É assim que funciona no reino de Deus. Então Salomão, a intenção dele era de fato se consolidar como um homem muito sábio. Então, como que ele fazia isso? Ensinando a sua sabedoria, passando para outras pessoas, conhecimento. O que eu estou fazendo aqui hoje é passando um pouco para você daquilo que eu entendo da palavra do Senhor, ou seja, passando um pouco de conhecimento. Talvez bem pouquinho para algumas pessoas, talvez para algumas outras pessoas um pouco mais, mas não importa, eu estou dividindo com você aquilo que eu aprendo. Então o primeiro princípio que eu vejo aqui, que eu já noto de cara, é que Salomão estava dividindo aquilo que Deus deu a ele. Show de bola? Então esse é o primeiro princípio para você ter conhecimento e sabedoria segundo a palavra de Deus. Outro princípio que eu acho legal aqui, que eu vou botar aqui, ó, segundo princípio. Lógico que tem um monte, gente, mas não vai dar tempo de falar de todos. Mas o segundo princípio aqui é o temor do Senhor. Ou seja, quer ter sabedoria? Primeira coisa, teme ao Senhor. Não está numa ordem, eu poderia colocar isso aqui como em primeiro lugar, mas eu não estou aqui esquentando a cabeça com a questão da ordem, tá? Estou tirando aqui do texto que a gente leu. Então, eu aprendo aqui que se eu quero de fato ter sabedoria e ser sábio, eu tenho que aprender uma coisa, temer ao Senhor. Esse temer aqui não é ter medo, é temer, é ter respeito.
confiar no Senhor, temer tem esse sentido de colocar no Senhor sua confiança. Então, um princípio que eu posso destacar para você ser uma pessoa mais sábia, mais entendido, mais conhecedor de Deus, é temer ao Senhor. Então, quando você vai aprender de Deus, você não pode ir com a mente fechada. Não, você não pode ir com a mente, como eu posso dizer, entranhada. Você tem que ir com a mente aberta, tem que ir com o coração aberto para o Senhor, para conhecer mais e mais de Deus. Assim que funciona. Então, o segundo princípio que eu tiro aqui, de acordo com a ordem que a gente está lendo no texto, é temer ao Senhor. Lógico que eu entendo que, como Salomão está dizendo aqui, o princípio, ou seja, o primeiro é temer ao Senhor. Lógico que a gente entende isso, mas eu não estou colocando essa ordem aqui, tá? Estou colocando a ordem que nós estamos lendo, a ordem de leitura, tá? Mas é o primeiro lugar. Se você quer temer, se você quer adquirir conhecimento e sabedoria, tema ao Senhor, coloca o Senhor em primeiro lugar, tá? Reparta, porque o conhecimento, sabedoria e tudo aquilo que Deus nos deu como talento, como dom, precisa ser repartido para que haja multiplicação. Ou seja, à medida que você dá, reparte, você adquire mais ainda, tá bom? Então esse é o segundo princípio. Então, quando ele já começa assim, ó, o 7, o temor é o princípio do conhecimento, mas os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. O terceiro ponto que eu vejo aqui, para você se tornar uma pessoa sábia, é não desprezar a sabedoria. Ou seja, se alguém tem sabedoria, vai lá e senta com ela e aprende com ela. Se uma pessoa conhece mais do que você, sente com ela e aprende com ela. Ou seja, adquira conhecimento e sabedoria a partir de outras pessoas que são sábios e entendidos. Isso vai te fazer uma pessoa sábia e entendida também. Ou seja, tem um ditado que diz, me fala com quem tu andas, que eu digo quem tu és. Então é basicamente isso. Então ande com pessoas sábias, você vai ser sábio. Ande com pessoa inteligente, você vai ser inteligente. Se você andar com pessoa ignorante, você vai ser um ignorante. Então, o terceiro princípio é esse. Ou seja, não despreza a sabedoria. Ela pode vir de uma pessoa como eu, simples, como de uma pessoa muito mais conhecedora do que eu, como pode vir de N lugares, porque Deus ele coloca seus tesouros em lugares que são menos prováveis, né? Então, esse é o terceiro. Eu vou ficar por aqui, porque senão o vídeo vai ficar muito longo, mas tem muito mais. Eu já convido você a participar da nossa live, que vai ser na semana que vem. Eu vou estar fazendo aí o anúncio dessa live na semana que vem. Vou colocar no YouTube aqui e você vai saber quando estiver próximo da live. Mas para isso você precisa se inscrever no canal, ativar o sininho ali de notificações, compartilhar o vídeo e deixar aquele joinha para poder o YouTube entender que você gostou do nosso conteúdo, tá bom? Então vamos ficar por aqui. Prometo a você que esse vídeo vai ter continuação e nós vamos falar mais sobre como adquirir conhecimento e sabedoria segundo a palavra de Deus. Deus te abençoe e até o próximo vídeo.